Olá para vocês. Você já ouviu falar da Sheryl Lynn Glass? Não? Pois é, esta norte-americana afrodescendente fez uma revolução no automobilismo, na moda, no design, no empreendedorismo e nas escolas. Isso mesmo, uma negra que em Seattle, na década de 60, fez coisas incríveis a partir dos 9 anos de idade. Veja que coisa impressionante. Infelizmente, a vida dela, que foi cheia de grandes conquistas, terminou com uma tragédia. Eu sou Alexandre Vasconcelos, esse é o canal Lip Speed, velocidade e informação do jeito que você gosta. Vamos junto assistir? E não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos lá? Sheryl nasceu um dia antes do Natal de 1961, na Califórnia. Mas quando ela fez 2 anos, a família se mudou para Seattle, em Washington. E quando ela fez 4 anos de idade, ela estava numa escolinha, as professoras da escola sugeriram à família que fizessem um teste de QI com ela, porque elas achavam que a Sheryl era muito superior às outras crianças. Resultado, o QI dela bateu 151, imagine você, 151. Então, ela foi levada para a escola Evergreen, Gifted Children, ou seja, escola para crianças superdotadas, crianças especiais, onde ela teve um desempenho absurdamente fenomenal. Com 9 anos de idade, ela disse para o pai dela que ela queria correr de kart. Você vê uma foto ali em cima, no centro dela, com 7 anos de idade, né, em 1968. Abaixo à esquerda, ela com 9 anos, sentada num go-kart, na região de Seattle, fazendo a sua estreia, então, na velocidade. Só que, veja você, com 9 anos, ela sabia que ela precisava ter dinheiro para correr, porque ela via que o pai pagava inscrição, pagava para levar o kart, enfim, tinha uma série de despesas. E ela fala para o pai, olha, eu quero fazer bonecas, eu vou desenhar uma boneca e vou vender. E o pai dela fala, tá bom. Ela pega e projeta uma boneca, veja bem, ela projeta, ela desenha a boneca, compra a cerâmica, modela a boneca, pinta essas bonecas e vende as bonecas. E consegue contrato com 2 lojas para vender as bonecas. Ela tinha 9 anos, gente. É um negócio inacreditável que essa menina era muito, muito desenvolvida. Tinha uma cabeça privilegiadíssima, um raciocínio impressionante. À direita, você vê, 10 anos depois, com 18 anos, ela continuava fazendo as bonecas. Olha que legal, né? Mas ainda vale dizer algumas coisas sobre ela na adolescência. Com 16 anos, ela se formou no high school, com honras e uma série de prêmios da escola, e foi considerada uma das estudantes mais influentes dos Estados Unidos. Ela também se formou aos 16 anos, junto com a escola, ela se formou em desenho e modelagem e se formou em fotografia. E aos 18 anos, ou seja, 2 anos e pouco depois, né, ela se formou em engenharia elétrica. E além disso, ela participou de 2 finais para ser escolhida, uma como rainha do Rainier Bank e outra como princesa das praias de Seattle. Olha que coisa impressionante. Essa menina super inteligente, super desenvolvida, empreendedora, dona do próprio nariz, decidindo o que queria fazer com 9 anos de idade, com 18 anos ela já tinha uma série de conquistas conforme você vai ver. Nessa fotografia você está vendo a Sheryl vestida de noiva. O que tem de especial nisso, em 1983? É que este vestido é resultado da nova empresa que ela tinha fundado, a Sheryl Glass Designs, baseada nos cursos que ela tinha feito, né? Por quê? Quando ela foi casar, ela procurou vestidos para o casamento e não conseguiu achar o que ela queria. Então ela resolveu desenhar o próprio vestido, produzir o próprio vestido, e aí ela percebeu que tinha um nicho de mercado. Então ela abre essa empresa que projeta o vestido, produz o vestido e entrega. E também resolveu abrir uma empresa de eventos pela mesma razão. Ela queria um evento de um jeito que ninguém oferecia. O que ela faz? Ela desenhava o convite, entregava o convite, fazia convite até por telefone ou por telex,
produzia todo o evento, buscar a noiva, trazer a noiva, buscar convidados, receber os convidados, comida, toda a organização interna, música, tudo que você possa imaginar ela produzia. Então por isso que vale a pena destacar esse período da vida dela. E também uma outra coisa, ela era uma mulher que sempre esteve muito ciente do papel dela na sociedade. Ela era uma negra na década de 70, ali, 80, né, nesse momento, que tinha tomado a frente, né, tomado a rédea da sua própria vida, mas ela sabia que muita gente não tinha essa condição. Então ela funda, junto com o pai dela, o Minority Engineering Retention Program, na Universidade de Washington, cujo objetivo era abrir possibilidades para jovens que não tinham condição financeira para estudar engenharia e ciência dentro da Universidade de Washington. Então eles selecionavam pessoas e conseguiam subsídio para essas adolescentes. Também, isso era para mulher, né? Também ele conseguiu, junto com o pai, desenvolver um outro programa de matemática, engenharia e ciência, que era para melhorar o desempenho dos adolescentes, tanto no high school quanto nas universidades. Olha que coisa impressionante. Realmente a Cheryl era uma pessoa super especial. E aqui você vê a Cheryl ao lado de um dos sprint cars que ela competia ali na década de 80. Vale dizer que nos Estados Unidos você tem corrida praticamente todo final de semana. O automobilismo é muito regional, então você tem competições numa única pista dentro de um estado. Às vezes você tem 10 pistas e campeonatos nas pistas. Depois você junta os ganhadores dessas pistas, aqueles que foram os melhores, e fazem um campeonato estadual. E depois você junta o lado leste com o lado oeste e fazem os campeões de cada lado, de cada região. E depois faz o campeonato nacional. Então tem corrida para ninguém botar defeito. E ela ganhou muitas corridas entre 80, 81, 82, conforme você vê nesta outra fotografia, quando ela está ao lado de alguns dos troféus que ela levantou na carreira. Essa foto é de 1980 ainda, ou seja, é bem no início da carreira dela, mas olha a quantidade de prêmios que ela tem. Vale dizer que ali também estão os prêmios de matemática, de graduação na escola e uma série de outros prêmios que ela ganhou, de design, de fotografia, e, enfim, uma série de outras premiações, não só do automobilismo, mas ela já tinha um número enorme de premiação no automobilismo, e por isso, no slide seguinte, você vai ver o que acontece com a carreira dela. Vale lembrar que ao final de 1981, ela teve um acidente gravíssimo numa prova de sprint car, quando ela estava disputando as primeiras posições, e ao ultrapassarem os retardatários, ela acabou ficando para trás, e na tentativa de buscar as posições perdidas, ela resolve fazer a ultrapassagem por fora numa das curvas que normalmente os pilotos faziam por dentro. Ninguém percebeu que ela estava por fora. Ela acabou se tocando com um outro competidor, voou por cima das proteções, o carro capotou várias vezes, e depois os especialistas foram olhar o carro, e o Santo Antônio não tinha conseguido resistir ao impacto das batidas. Ela sofreu várias contusões no pescoço, no braço, e machucou muito as pernas, né? Teve que fazer 4 cirurgias no joelho, cirurgia no ombro, enfim. Passou ali um período de recuperação, mas, como a gente vai ver, ela se recupera e recupera muito bem. Antes, porém, é legal mostrar essa fotografia, porque é a Cheryl vencendo uma prova no circuito de Eldora, ele mesmo, circuito que hoje é de propriedade do Tony Stewart, que foi campeão da IRL, né, da Indy, e foi campeão da NASCAR também. Hoje ele tem esse circuito que estava abandonado, ele comprou o circuito e hoje mantém esse circuito de atividade. Um dos lugares onde ela venceu provas com sprint car, conforme você vê aqui. E para registro, ela foi campeã noroeste de sprint car, da Associação de Sprint Car, vencendo um rapaz chamado Al Unser Jr., já ouviu falar? Pois é, né? Que coisa impressionante a conquista dela. Bem, como eu falei, a carreira dela iria ter um grande empurrão, vamos dizer assim, quando ela é contratada por esse que você está vendo aqui, Charles Patterson.
Ele tinha uma empresa que produzia engrenagens para câmbio e para motores, e ele estava impressionado com a carreira da Cheryl, não só pelo fato dela ter vencido inúmeras provas de sprint cars, mas porque ela era uma mulher muito diferenciada com todos os programas e todas as coisas que ela fazia. Ele achou que era bom associar a imagem dele à da Cheryl e traz a Cheryl então para competir na equipe que era patrocinada por ele. Então, pela primeira vez na carreira, ela não precisava levar patrocínio dela, ela estava sendo contratada pelo Patterson, ele pagava todos os custos e ela finalmente se profissionalizava de vez, né? Porque até então ela era profissional, mas só que era o próprio dinheiro dela que entrava como patrocínio, né? Dos negócios que ela tinha. Agora era o contrário, né? Era alguém que tinha um negócio, que acreditava no talento dela e, portanto, dava a ela toda a condição de conquistar os títulos regionais, como ela conquistou não só lá na pista de Skadit, mas em outras cidades, das inúmeras vitórias que ela teve nos campeonatos de sprint cars norte-americanos. Duas informações importantes ainda sobre a Cheryl é que nesse período em que ela estava no sprint car, ela ganhou um apelido, era The Lady, ou seja, a senhora, né? Ou a mulher, entre aspas, no sentido de aquela mulher, aquela que anda pra caramba, guia muito e tal. E a outra coisa interessante, que somente ela e o pai sabiam, ela tinha um objetivo novo, que era correr as 500 milhas de Indianápolis. E por isso, pensando no que ela teria que fazer dali para frente, ela acaba se separando do Patterson e vai andar em outros lugares nos Estados Unidos, mudando de região, né, para ver se ela conseguia um apoio, um patrocínio maior do que o patrocínio era só para sprint car, para ver se ela conseguia correr na Indy Lights. Atrás do sonho de correr as 500 milhas de Indianápolis, ela e o pai compram um Martin Buick V6 de 420 cavalos para correr na Indy Lights em 1990. Veja como esse passo na carreira dela era um passo bastante arriscado, né? Ela era uma especialista em circuitos de 1/4 de milha, de sprint cars, que são carros que você pilota na terra com motor dianteiro V8 de mais de 400 cavalos, mas você pilota em derrapagem controlada. Se você observar aquela foto lá da entrada, você vê que ela está em plena derrapagem controlada, ou seja, o carro está de lado, o carro fazendo a curva para a esquerda, ela está com o volante virado para a direita. É assim que se pilota na terra, né, nos circuitos ovais, curtinhos, né, quem lembra do filme McQueen vai lembrar de como ele ensina o outro a andar no circuito de terra. Mas ela até que em Nazaré não foi tão mal, não. É um circuito curto, volta ali em termos de 25, 27 segundos no Indy Lights na época. Ela faz a 7ª melhor marca, tinham 7 inscritos só, né? Então ela faz a última marca a cerca de quase 5 segundos do último colocado, o que é bastante, né? 1/5 do tempo de volta. Mas ela consegue ir até o final da prova, não causa nenhum problema, termina na 7ª colocação. O problema é que ela só tinha um patrocínio para aquela corrida. Ela volta então só em final de 90 para tentar se classificar no circuito de Laguna Seca. Só que aí ela tem uma surpresa, né? Porque ela guiava carro sem trocar marcha, né? E de repente ela chegou num circuito que tem subida, descida, freada forte, freada leve, curva de média baixa, curva em descida bem difícil. E aí ela não conseguiu classificar, ficou muito lenta, não conseguiu estabelecer o tempo mínimo para competir. Então, obviamente, ela não participa da prova. Mas o sonho permanecia. Em 91, ela se inscreve no circuito de Phoenix para participar da 2ª prova do ano da Indy Lights. Só que veja bem, o circuito de Phoenix é diferente do circuito de Nazaré. Nazaré é um oval simples, digamos assim. O circuito de Phoenix é um circuito de piso de concreto, diferente de Nazaré, e é um circuito que tem muitas manhas nas curvas. Elas parecem curvas simples, mas elas são diferentes, elas têm ângulos diferentes de virada de volante. E numa dessas de tentar aumentar a velocidade, ela acaba tocando na parte interna do muro e é arremessada com tudo para o lado de fora, bate violentamente no muro e acaba fraturando as pernas de novo, machucou o braço, enfim, foi muitas contusões e ela vai enfrentar então de novo um longo período em recuperação.
A questão é que a vida pessoal dela estava complicada também, porque ela tinha acabado de separar do segundo marido, e ao se recuperar em casa, né, ela morava em Lake Forest Park, em Seattle. Ela se recupera, começa a retomar a vida dela e os negócios. Um belo dia ela está dormindo e acorda com uma invasão na casa dela. Ela é estuprada, roubam um monte de coisa na casa dela, agridem ela, e quando ela sai para quando eles vão embora e ela sai para pedir ajuda, ela vê que tem suástica pintada na porta da casa dela e uma série de dizeres ofensivos à raça negra. E aí vem um episódio lamentável que a gente já viu acontecer nos Estados Unidos muitas vezes e infelizmente tem acontecido aqui no Brasil algumas vezes. A polícia simplesmente não acredita que ela foi estuprada, alega que inclusive há dúvida se houve invasão ou não. Ela mostra uma janela que tem o rompimento, né, da fechadura da janela, enfim. Ela fica revoltada com a situação, acaba brigando com os policiais, chega a ofender o policial, aí ela é presa, aí volta. Enfim, uma situação bastante complicada. A partir daí, ela começa a sofrer muitos e muitos problemas com os vizinhos, porque era uma região de brancos, ela era uma negra, morando sozinha, numa casa, e aí teve um monte de vezes em que o policial apareceu na casa dela do nada, dizendo que vizinho tinha reclamado que ela estava fazendo barulho, que tinha... Enfim, ela não cuidava das coisas da casa dela, quebravam a caixa de correio da casa dela, ela fazia reclamação na polícia, ninguém fazia nada. Bom, por causa disso, ela sumiu, vamos dizer assim, das notícias, né? Ficou muito abalada, mas estava retomando e continuando os seus negócios. E, infelizmente, então, essa situação acabou chegando vamos dizer, num final lamentável, desastroso, que é o que a gente vê aqui nesse último slide, quando ela aparece morta embaixo desta ponte, a Aurora Bridge em Seattle. A polícia encerra a investigação rapidamente, diz que foi um suicídio. A família simplesmente fica desesperada porque os pais até hoje dizem que ela jamais se suicidaria, porque uma pessoa que tinha a determinação, a força de vontade e que tinha vencido tantos obstáculos na vida, acidente, separação, mas tinha realizado tantas conquistas, não jogaria a vida dela fora simplesmente porque tinha acontecido um ato de racismo ou a polícia não acreditava. Eu simplesmente aqui não é diminuir esses atos agressivos absurdos, é que a família dizia, não é por isso que ela vai pôr fim à vida dela, ela jamais faria isso. Então ficou essa história no limbo, porque não tem testemunhas do que aconteceu, mas é triste imaginar que uma mulher empreendedora, independente, dona do seu próprio nariz, que desde pequena buscou determinar o seu caminho, foi atrás do seu sonho, realizou a grande maioria dos sonhos, tenha terminado a vida de uma forma tão trágica, tão triste, que deixa a gente às vezes envergonhado do que o ser humano é capaz de fazer. Eu não estou dizendo, não posso afirmar que tenha sido um assassinato, mas a família a garante que ela jamais faria isso. E também vale dizer que recentemente ela recebeu uma grande homenagem na Associação Nacional dos Sprint Cars, ao ser incluída no Hall da Fama, né, que é reservado para poucos pilotos, e lá foram então os pais, o Marvin e a Shirley, e estava também o Charles Patterson, que foi um grande impulsionador da carreira, prestar uma homenagem a esta mulher incrível chamada Cheryl Lynn Glass. Obrigado, Cheryl. Você é um exemplo para muitas e muitas mulheres no mundo.
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para você receber aviso de quando a gente postar novos vídeos. Um abraço e obrigado por assistir.